Tá certo, Débora. Daqui a pouquinho, então, a gente volta trazendo mais giros de mercado. Deixa eu trazer nosso convidado. Vamos bater um papo agora com Cláudio Couto, cientista político, que está chegando aqui na nossa programação. Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à BMC News. Muito obrigada pelo seu tempo. Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Cláudio, eu queria começar, nossa conversa, não tem como a gente não falar um pouquinho desse cenário político, afinal a gente tem falado muito do que tem impactado bastante, trazido aí um pouco mais de volatilidade, e a gente, apesar de todos os fatores externos, temos ainda uma eleição esse ano, que isso também traz aí sim um certo peso, para os investidores, um pouquinho mais de volatilidade para os mercados, assim, especificamente. Hoje nós tivemos aí mais uma pesquisa de intenção de votos, divulgada nessa segunda-feira, desta vez foi do BTG Pactual. Os números não trouxeram, na verdade, nenhuma novidade, acabaram ali trazendo Lula com 44% dos votos, Bolsonaro com 32%. A gente teve uma outra pesquisa do Poder Data que mostrou que 90% das pessoas ouvidas, dos que pretendem votar aí em Luiz Inácio Lula da Silva ou no atual presidente Bolsonaro, eles dizem já estão certos aí dos seus votos, que não tendem a mudar de ideia. Qual leitura que a gente pode fazer deste cenário? Quais são os pontos, de repente, que podem fazer o eleitor mudar o seu voto, já que são dois políticos tão distintos, com polarizações de eleitores tão diferentes? Olha, eu acho que o cenário já está realmente muito consolidado, É difícil a gente ter algum tipo de mudança, a não ser, claro, num evento completamente extraordinário. E aí, como é extraordinário, é difícil dizer, o que poderia provocar uma mudança como essa. Eu só diria, de maneira mais genérica, que é isso. Só um evento muito extraordinário tem condições, nesse momento, de transformar esse cenário que vem se desenhando. Há uma nova candidatura, digamos, nova não no sentido específico, mas do ponto de vista de se tornar agora a candidatura da chamada terceira via, que é a candidatura da Simone Tebet. Ela pode até ter algum crescimento, acredito que terá algum crescimento em relação a esses números que tem hoje, mas não creio que seja um crescimento suficiente para transformar a definição da disputa entre esses dois principais candidatos, o ex-presidente e o atual presidente. Os dois são muito conhecidos, os dois têm um eleitorado muito fiel, bastante, que aderiu muito fortemente a eles. Além do que, os dois atraem também um eleitor que, embora não seja necessariamente o eleitor mais fiel, é aquele eleitor que, enfim, pela negativa em relação ao outro candidato, opta por ele, Os antipetistas ou antilulistas que votam com Bolsonaro, anti-bolsonaristas que votam com Lula. Então, com isso, você vai cristalizando um cenário do qual é difícil sair. Diria até mais. Eu acredito muito mais num derretimento daquele que hoje é o terceiro colocado, que é o Ciro Gomes, perdendo votos principalmente Lula, porque quando a gente olha as pesquisas, é isso que as pesquisas mostram, que o grosso desse eleitorado do Ciro que pode mudar iria para o Lula, porque eles estão num campo relativamente próximo, à esquerda, centro-esquerda, do que para qualquer outra candidatura. E se isso vier a acontecer, a depender do quanto crescer a Simone Tebet, há uma chance bastante considerável da votação se concentrar muito nos dois candidatos principais, Lula e Bolsonaro, e se resolver no primeiro turno. Acho que é um cenário que cada vez mais vai se tornando um cenário possível. Ô Cláudio, pensando um pouco mais nessa sua linha aí do raciocínio, das pessoas já bem decididas, o que você acredita, então, que possa fazer que o eleitor que votou, elegeu Jair Bolsonaro, com 55% dos votos em 2018, à frente de um representante, do Partido dos Trabalhadores, que na época o Haddad teve 44% dos votos, o que faria, então, esses 55% que votaram em Bolsonaro nas eleições de 2018 a mudarem agora, e votarem no partido aí do Partido dos Trabalhadores, que na época o Bolsonaro foi visto, como uma vitória não só do Bolsonaro, mas uma vitória antipetista que o Brasil passou em 2018. Olha, acho que é a percepção, que boa parte desse eleitorado tem sobre o desempenho do governo. Na medida em que há uma avaliação bastante negativa do desempenho do governo, de novo, vamos pegar as pesquisas, Você tem ali alguma coisa próxima aos 60% dizendo que o governo é ruim ou péssimo,
Aí cada pesquisa vai ter pequenas variações em torno desse número, mas vamos pegar um número mais ou menos médio, né, de todas as pesquisas. 60% avaliando o governo como ruim ou péssimo, fica muito difícil você não ter dificuldades eleitorais numa situação como essa, que eu acho que é o que o governo Bolsonaro enfrenta hoje. E claro que nessa avaliação estão muitos daqueles que em 2018 votaram a favor de Bolsonaro, né, rejeitando o candidato do PT então, que era o Fernando Haddad, ali substituindo o Lula, que não pôde disputar aquela eleição. E isso muda mesmo, né? Eu diria, governos têm... Se a gente voltar um pouquinho mais para trás, vamos só para pensar em como essas coisas funcionam. Quando o Lula sai da presidência, ele sai com uma aprovação de 80%, né? O Ótimo Bom tinha ali os 80%. Elegeu Dilma com muita facilidade na primeira eleição, né, dela. Na segunda, aí, pelos próprios deméritos do governo Dilma, ela já teve mais dificuldade para se eleger, e quando começou aí o seu segundo mandato, você teve uma avaliação muito negativa que, inclusive, culminou na possibilidade do impeachment. E essas coisas vão mudando mesmo. Eu diria que é isso que está acontecendo agora. A expectativa que muita gente que votou em Bolsonaro tinha em 2018, e por isso o elegeu, essa expectativa foi frustrada. E na medida em que foi frustrada, esse eleitorado muda de lado. E aí talvez avalie que a outra opção é uma opção mais promissora, né, do ponto de vista de lhe dar algum tipo de ganho. É isso, são essas oscilações que a democracia comporta, né? A maioria numa democracia nunca é uma coisa definitiva, ela é sempre uma coisa circunstancial. Cada eleição tem a sua maioria, cada eleição depende do contexto em que ela ocorre. E, claro, nesse contexto está sempre a avaliação que se faz do governo e que se faz também do mandatário, no caso aí do presidente da República. Cláudio, uma pesquisa divulgada na semana passada diz aí que 33 milhões de pessoas aqui no Brasil estão, né, passando fome, é quase o dobro do que foi registrado em 2020. Se a gente for fazer uma comparação, acaba sendo praticamente 15% da população brasileira numa situação de fome, né? Isso por conta da pandemia, reflexos da guerra lá fora, enfim, a gente tem aí N fatores. O dado faz parte aí do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, né, neste contexto propriamente dito da pandemia aqui no Brasil. Você acredita que esse número ele pode ter aumentado não só no Brasil, mas no mundo como um todo? Qual seria a solução aí, né, os desafios que os governos vão enfrentar, não só pensando em Brasil, mas pensando em mundo também? Teria que impor aí, de repente, que tipo de ações para tentar amenizar exatamente esses números aí, que são números bem preocupantes, né? Eu acredito que esses números só vão realmente começar a cair quando nós tivermos uma retomada para valer da atividade econômica, né? A pandemia impactou o mundo todo. Quando vem a guerra, digamos, no momento em que a gente começava a sair do problema da pandemia e a retomada do nível de atividade poderia ter começado, ela atrapalha tudo de novo, né? E cria, sobretudo, um cenário inflacionário no mundo, impactando o preço dos combustíveis, dificultando a oferta de uma série de outros bens, inclusive de commodities agrícolas importantes para a alimentação, trigo, milho, tudo isso é afetado por essa situação e isso tem impacto inflacionário, por isso que a inflação, né, que piora no mundo todo, né? E aí o custo de vida fica difícil, as pessoas na realidade se tornam mais pobres, não só porque podem ganhar menos ou estão desempregadas, mas porque o preço das coisas que elas precisam comprar aumentou demais. E isso realmente é uma coisa que acontece no mundo todo. Claro, a gente tem que considerar que no Brasil, quando você compara com outros países, o desempenho tem sido pior, né? Mas isso não tira o fato de que há realmente um problema global. Acho que enquanto essa guerra enquanto a gente não tiver uma saída clara do problema da pandemia, ou seja, se não tiver novas variantes aí que criam novas ondas seguidas que vão produzindo problemas, essa retomada do nível de atividade vai demorar. Então, me parece que realmente é uma questão de tempo, né? E, claro, também políticas que os governos possam ter para tentar solucionar essa situação. A gente viu agora, nesse das Américas, que houve lá nos Estados Unidos, o presidente Biden defendendo a ideia de que é preciso um novo tipo de política econômica, né? Diferente daquela política de austeridade que foi adotada nos últimos anos, ou seja,
com um Estado mais interventor, um Estado que produza não só políticas sociais, mas induza de alguma maneira o nível de atividade. Me parece que é isso que muitos governos estão fazendo. Até no Brasil a gente teve, durante esse governo, um pouco disso, né, com aquele auxílio emergencial, o primeiro, não estou me referindo agora a esse aí, que é, de certa maneira, só um nome novo para o Bolsa Família, mas aquele primeiro, né, de R$600, que naquele momento, ainda com a inflação não nos níveis que está hoje, não com as coisas custando tão caro, teve um baita do impacto, aquilo foi um sustentável econômica, né? E vários governos têm feito algo assim. Acho que é um conjunto de fatores, portanto, a ação ambiental de um lado e a própria retomada no nível de atividade de outro, com a saída dessa situação constrangedora que há sobre a economia, gerada pela guerra e gerada pela pandemia. Pela economia mundial, bem dito aqui. Cláudio, aqui na nossa tela para a gente continuar na conversa, ela que está chegando na nossa programação, Salete Lemos. Obrigada, Salete, mais uma vez pela sua presença. Bom dia, boa semana para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Cláudio. É sempre bom estar aqui no CN News para a gente poder conversar, refletir um pouquinho sobre as questões importantes. Acho que o seu microfone está mutado, Salete. Vou pedir para o pessoal só olhar rapidamente. Desculpa, imagina, Salete já vem aqui fazendo a pergunta dela para o Cláudio. A gente segue aqui trazendo, né, sempre aí. Agora sim, parece que agora podemos já voltar com a Salete aqui na tela. Cláudio, vou pedir para Salete começar aí, repetindo, Salete, desde o início, por favor. Vamos lá. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui com a possibilidade de refletirmos e discutirmos aí algumas questões importantes, política, economia. E você tocou num tema de maior importância, Cláudio, que são as políticas públicas. Inclusive, nós tivemos o lançamento esta semana sobre o equívoco das políticas públicas, ou aquilo que não pode mais ser feito. Existe uma análise muito negativa das nossas políticas de emergência, que são as políticas sociais, porque, na verdade, nós não teríamos uma política social, e sim políticas emergenciais. Como é que você analisa a política emergencial ou a política social? Olha, acho que a política emergencial, o próprio nome diz, ela é circunstancial, né? Ela ocorre num determinado momento, quando você tem uma situação anormal, né, uma situação extraordinária, que requer exatamente esse tipo de ação. Daí, por exemplo, aquele auxílio emergencial, de valor bastante alto, que teve um efeito, foi importante naquele momento, porque como você tinha ali uma parada muito grande da economia por conta do impacto, né, que a pandemia tinha, e ali as medidas, né, de isolamento social foram tomadas, todas as medidas sanitárias, e isso evidentemente impactava a economia. Além disso não ser uma coisa só nacional, né, você teve um impacto global disso, cadeias de suprimento prejudicadas, redução da oferta de uma série de bens necessários, enfim. Então era preciso ter uma política pontual. Ela é uma política pública de caráter provisório, né, de caráter emergencial. É diferente da gente pensar em políticas de natureza estrutural, né, essas pensadas para produzir efeitos de longo prazo e que não visam apenas a responder situações circunstanciais, mas tem que levar em consideração as características do país, aquilo que se objetiva alcançar ao longo do tempo, né, o que se pretende produzir. E aí, a gente tem, vamos dizer, pontos positivos e pontos negativos no Brasil. Por exemplo, o próprio de novo, a reação à pandemia mostrou isso, é um caso, a meu ver, bem sucedido de uma política estrutural. Né? Tem problemas de falta de dinheiro, precisaria de mais recursos, tudo bem, a gente sabe que tem isso. Mas a estrutura do programa em si, ou da política, né, do Sistema Único de Saúde em si, é uma estrutura muito bem desenhada, né? Se inspirou, inclusive, lá atrás no National Health Service, né, britânico, que é um sistema muito bem desenhado, bem consolidado, bem sucedido ao longo do tempo, e o SUS foi fundamental aí para que a gente vencesse a pandemia. Da mesma maneira, uma série de políticas na área educacional, né, como, por exemplo, a questão do Fundef, depois virou Fundeb, enfim, também, e agora, né, foi aprovado como não mais uma política provisória, foi transformado numa política de caráter permanente, porque
porque mudou a regulamentação disso na última vez que houve emenda constitucional do Fundeb. De novo, a gente está transformando isso não só numa coisa circunstancial, mas numa política para produzir efeitos de longo prazo. Então, acho que é essa a diferença, né? Se ela visa resolver um problema imediato ou se ela visa resolver problemas mais de longo prazo. Né? E, veja, resolver problema imediato não quer dizer que seja, por exemplo, uma política demagógica. Há políticas de solução imediata que são demagógicas, né? Servem só para garantir um bafejo aí de popularidade a quem a implementa. Mas há outras que são provisórias porque a situação imediata exige. Né? O problema é quando você tem medidas que vão sacrificar políticas públicas estruturais, como essas duas que eu exemplifiquei, mas há outras, né? Eu falei do SUS e do Fundeb, né? Do financiamento da educação em nível nacional, por conta de algum tipo de interesse eleitoral imediato, de algum tipo imediata do governante. Aí você, na realidade, acaba desestruturando aquela política pública. Né? É preciso que essas políticas públicas sejam, inclusive, protegidas desse tipo de ação. E, para isso, evidentemente, serve a política. Né? É preciso tratar politicamente do problema, discutir, mostrar o equívoco que há sempre em sacrificar o estrutural em nome do circunstancial e de interesse imediato, do demagógico, né, no sentido que eu coloquei, porque aí sim a gente pode ter políticas que vão produzir efeito positivo para o país, de desenvolvimento e mais a longo prazo. Porque são medidas emergenciais que acabam ficando, na verdade, né, Cláudio? E o próprio auxílio emergencial é evidência essa aqui disso. Já virou permanente, até por Pois lei, é. segundo, né, o próprio presidente sancionou, o Bolsonaro sancionou no dia 18, estou até aqui com ela aberta, 18 de maio, ela é uma lei já que garante de forma permanente esse valor aí, mínimo de R$400, para as famílias que eram já beneficiadas aí na questão do Auxílio Brasil. Então já se tornou realmente permanente, já não é mais emergencial nessa lei. Sem dúvida nenhuma. Começa como uma emergência sempre. E aí não dá para você tirar também, né? Não é uma política, né, de atendimento. E a Paula estava, no caso, falando da fome neste país, da miséria, que só faz crescer. Nós sabemos que cresceu no mundo e muito, né, Cláudio? Por causa do Covid. Mas é um problema estrutural no Brasil que tem se agravado e muito, onde nós não temos um atendimento condizente, e eu estou falando da política de rua, de atendimento ao morador de rua, neste inverno que nós estamos assistindo, onde os números são alarmantes, ou seja, não existe, Fundeb está esvaziado, o SUS está esvaziado. Então, eu acredito que nós tenhamos uma necessidade muito forte agora, Cláudio, e no início de um próximo governo, de retomarmos algumas coisas que deram certo, como você citou, o SUS, o Fundeb, e fortalecermos essa estrutura política, no caso, econômico-financeira, né? De atendimento social neste país. Eu acho que nós temos aí um déficit muito grande, não? Eu concordo. Né? Esse exemplo que vocês estão dando, né, do auxílio emergencial, acho que é um exemplo importante, né? Porque a gente tinha uma política estrutural aí também, que era o Bolsa Família, né? Que tinha ali uma exigência de contrapartidas, ou seja, a criança tem que estar na escola, né? As crianças da família tem que ter a vacinação em dia, inclusive uma questão do comparecimento, né? Não pode simplesmente estar matriculada e não comparecer à escola, sem o que se perde, né? O auxílio. Né? Essa é uma coisa importante. O auxílio emergencial, claro, quando ele vem, ele não tem esse tipo de exigência pelas circunstâncias. A gente está falando de socorrer a população e a economia, de forma geral, na pandemia. A questão é que depois, né, quando virou o Auxílio Brasil, mudou de nome, mas mudou também uma característica importante da política, que é essa questão da exigência das contrapartidas, né, de você transformar isso também numa indução às famílias mais pobres para que mantenham as crianças na escola, para que façam o acompanhamento delas no serviço de saúde, mantenham a vacinação, e isso tudo sumiu.
né? Ou seja, a gente transformou aquela política, que era uma política de produzir desenvolvimento social, né? Sobretudo em termos educacionais e de saúde, para além de simplesmente transferir o dinheiro para as famílias, que também é importante, porque as pessoas precisam comer, precisam dar conta da sua subsistência, a gente transformou isso só na política de transferência de dinheiro. Né? E aí, claro, ela se empobrece, né? Ela é uma política que fica mais fraca e não vai produzir justamente os efeitos de longo prazo. Né, porque uma família é socorrida por esse tipo de auxílio. Né, quando ela mantém os filhos na escola, esses filhos certamente vão ter um futuro provavelmente melhor do que essa família tinha por ter menos nível educacional. Né. Se ali há uma preocupação de manter todo mundo com a saúde em dia, acompanhar a vacinação, vão ter uma perspectiva do ponto de vista sanitário mais positiva. Quando você só coloca o dinheiro, tudo isso cai por terra. Então, é um exemplo de que, como às vezes o emergencial e acaba desestruturando aquilo que era de caráter mais permanente e tinha uma visão de mais longo prazo. Acho que o exemplo que vocês trouxeram é excelente, porque ele realmente mostra o equívoco, né, da política pública desmontada, né, desmanchada, quando o governo toma uma decisão dessa natureza. Ô, Cláudio, eu queria trazer aqui uma outra questão também, né, bastante polêmica, quando se fala muito em STF, sempre levantam-se polêmicas aí, inclusive, né, essa última questão que o Supremo Tribunal Federal, ele mudou ali aquela regra administrativa que na prática acaba limitando a participação dos ministros Nunes Marques e André Mendonça em julgamentos na corte, né? Alguns dos casos são de interesse direto aí do presidente Jair Bolsonaro, que acabou, né, a gente sabe que foi o presidente que acabou indicando esses dois ministros. Porém, a gente também não pode esquecer que isso já aconteceu também no passado por ministros que também foram indicados por Lula e Dilma. Por exemplo, o Fachin é um exemplo desses, né? O Fachin foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff e foi ele que acabou dando, então, anulação aí ao processo do Lula, né? Naquela época. Eu queria entender, porque assim, a gente vê muito as polêmicas envolvendo o STF. Hoje em dia, eu falo que as pessoas elas sabem os nomes aí dos 11 ministros do STF e não sabem os nomes dos jogadores da seleção brasileira. Todo mundo fala do STF. Mas a gente está vendo, de repente, no meu ponto de vista, dois pesos e uma medida. Eu queria saber se você, né, analisa dessa forma também. Por que antes não existia isso e por que só agora, né, o STF está querendo mudar aí a sua forma de agir com esses ministros? E eu encaixo ainda, Cláudio, uma carona na pergunta da Paula, porque é muito interessante isso que ela falou, né, dos jogadores de futebol. Mas é alguma coisa que o sistema está chamando para si uma responsabilidade maior, ou nós não estamos dando conta das responsabilidades e estamos transferindo isso para o Supremo? Muito bem. Paula, só um esclarecimento. A qual mudança de regra que você se refere exatamente? De limitar os votos do Celso Nunes, do Nunes Marques e do... que fugiu agora o nome do outro ministro. Olha, tá vendo? Sei do André Mendonça? Futebol, mas André Mendonça, isso, exatamente. Que a gente viu na semana passada. Mas limitar onde? Não, desculpa, mas por que limitar? Porque é uma mudança, né, que está sendo proposta até pelo próprio STF. A gente viu na semana passada que naquela votação especificamente foi pedido vistas onde ele era o relator do processo do deputado Francisquini, e aí, de repente, né, foi pedido vistas porque ele era o relator, ele não podia ter pedido exatamente vistas a esse projeto. Sim, que o André Mendonça pediu vistas daquele caso, né? Bem, aí eu não acho que é exatamente uma mudança de regra, né? O que a gente tem aí é uma situação em que, por exemplo, na votação da turma, né, que foi o que acabou mantendo a decisão anterior do TSE de cassação, tanto do Francisquini como daquele outro deputado 90, Daniel né? Silveira. Esqueci, tem mais um outro nome. Deputado 90, verdade. Isso, deputado né? 90, não lembro o outro nome dele. Mas, na verdade, nos dois casos, o que aconteceu eles perderam a votação na turma, né? São 5 ministros que compõem a turma, e a votação foi 3-2, né? Então teve um voto em favor da manutenção do mandato dos deputados, o voto dado tanto pelo André Mendonça como pelo ministro Nunes Marques, e os outros 3 ministros da turma votaram de maneira contrária à posição deles. Mas não chegou a haver aí uma mudança de regra, né? O que houve foi uma situação em que eles eram minoria.
naquela turma, né? E, é claro, se fosse para o plenário, aí poderia ter um outro resultado, eventualmente, a votação, mas acho que seria difícil, porque no plenário, enfim, o conjunto dos 11 ministros, né, muito provavelmente teriam uma tendência de acompanhar esse voto que acabou sendo majoritário na turma, né? Então, aquela derrota por 3-2, se fosse no plenário, muito provavelmente teria sido uma de 8-2. Eu estou supondo que o presidente da casa não votaria para desempatar, mas aí não haveria necessidade. Então, enfim, acho que tem muito tem menos a ver com uma mudança de regra do que com a composição. Mas tem, não, na verdade tem sim, ó. Tem aqui até uma reportagem que está falando exatamente que a alteração foi uma proposta do Alexandre de Moraes. A nova regra do STF limita os votos dos ministros, né, indicados aí pelo Bolsonaro. É uma reportagem da própria Revista Oeste que está falando aqui que essa nova regra proposta aí pelo Alexandre de Moraes, ela altera a forma como ocorrem as votações dos processos, na verdade, que já estavam em andamento pelo STF. Antes, quando um ministro fazia um pedido de destaque, a solicitação para tirar um caso do plenário virtual e levá-lo a uma sessão presidencial, a votação era zerada e os magistrados mais novos poderiam participar da análise. E eles são os mais novos, né? Agora, especificamente, também. Sim. Então, agora, como os aposentados, né, lá atrás, como Marco Aurélio Melo, Celso de Mello, eles votavam, né, na verdade, votaram em processos que estavam em andamento e agora houve essa mudança que foi já proposta aí pelo Alexandre de Moraes. Não, entendi o ponto. Aí não tem a ver com essa decisão específica dos dois mandatos, né, dos dois deputados. Não, o que não especificamente, casos, mas né? Nesse também teve ali, a gente percebe que teve ali um dedo também, né, Cláudio? Não, nesse caso não. Nesse caso, realmente, o que houve foi a derrota na turma pela composição, né? Em que eles são minoria. Agora, esse outro caso é um caso interessante mesmo. Porque o que você tem, né? Você tem processos que demoram muito tempo para o julgamento terminar, né? Então, eles começam no momento em que você tem determinada composição no STF. Estavam lá, digamos, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Eles ainda eram membros, votaram naquele caso. Só que aí o que aconteceu? O caso não foi finalizado, ele continuou. No meio tempo, esses dois ministros se aposentaram e foram substituídos pelos dois que chegaram, né? Pelo Marco Aurélio, pelo André Mendonça e pelo Nunes Marques. E aí a controvérsia era, bem, feito isso, aquele voto que foi dado ali atrás, de um processo que já estava correndo, ele é mantido ou ele é substituído pelo do novo ministro que entra, né? E o encaminhamento, enfim, que acabou sendo dado no Supremo foi, não, como o processo já está em andamento, vale o voto que já foi dado. Aí quem entrou agora não vota porque, na realidade, entrou no lugar daquele que já votou, né? Só para colocar a coisa numa perspectiva. Imaginemos, por exemplo, que tanto Marco Aurélio como Celso de Mello não tivessem votado nesse caso. Aí sim, Nunes Marques, André Mendonça certamente votariam, porque eram os votos, vamos dizer, daqueles juízes que ocuparam esse lugar. Como eles já tinham votado, o que você tem na realidade é o cômputo apenas dos juízes que ainda não tinham votado. Se, por exemplo, o Nunes Marques ou André Mendonça tivesse substituído não Marco Aurélio e Celso Mello, mas algum desses juízes que não tinham votado ainda, não sei qual foi a ordem de quem votou ou não votou, aí sim, eles teriam direito a voto. É essa a questão, né? Mas eu não creio que seja uma questão de excluir os que foram indicados pelo Bolsonaro. Acho que isso tem muito mais a ver com o fato de que o processo já estava em curso, né? E sendo o processo em curso, votos que já foram dados, senão você cancelaria um voto dado por um juiz que era o titular daquela posição naquele momento, né? Acho que é esse o problema que está posto aí. Tá claro. E sobre a demanda ao Supremo, essa enorme demanda, o que está acontecendo? Eu acho Hoje que, eles são mais conhecidos do que os nossos jogadores. Deu uma picotada, Cláudio, e cortou, eu não entendi direito o que você falou. Fica complicado para a gente interagir, é verdade. Mas vamos lá, vamos falar das demandas. Sim. A gente tem um fenômeno interessante que, de novo, não é só brasileiro, né? É um fenômeno global que é a chamada judicialização da política. Né? Isso ocorre nas mais variadas democracias com um ganho de importância, um ganho de protagonismo
do Poder Judiciário em relação aos outros poderes, né, ao Executivo e ao próprio Legislativo, né? Tanto que tem aí, se a gente for olhar na ciência política, ou mesmo no direito, mas ou às vezes nesses estudos que estão na interface da ciência política com o direito, tem um monte de trabalhos aí da literatura internacional dessas áreas sobre essa questão da judicialização da política, porque é realmente um fenômeno importante. E o Brasil, desse ponto de vista, não escapa a essa situação. Cada vez mais problemas gerais, né, do jogo estão às cortes. Em parte, isso nem é tão novo, uma parte disso. Estou pensando, quando é que surge essa possibilidade da Suprema Corte, principalmente, interferir no processo? Surge lá no comecinho do século XIX, nos Estados Unidos, né, num caso famoso, né, Marbury versus Madison, quando você tem lá o juiz decidindo que, olha, se a lei está em contradição com o que diz a Constituição, qual das duas regras vale? E como a Constituição é maior do que a lei, vale a Constituição. E ali se cria, né, o sistema de revisão judicial. Isso foi ganhando corpo ao longo do tempo, foi se tornando uma coisa cada vez mais importante, né? E aí o que acontece? Você tem muito decidindo contra uma posição que foi majoritária no Legislativo, por isso que a lei foi aprovada, né? E aí a função, assim chamada, contra-majoritária que tem o tribunal em relação ao legislativo. Isso explica esse ganho de protagonismo. Como a gente teve uma série de temas que ou não foram objeto de decisão do legislativo, por exemplo, pesquisa com células-tronco embrionárias, né? Pegar um caso importante, relativamente recente. Você não tinha uma solução dada legislativa clara para isso e havia uma pressão da sociedade para que houvesse uma resolução sobre o tema. Resultado, acabou chegando na corte, o Congresso não decidiu, a corte decidiu no seu lugar. E aí, claro, ganha fôlego, né? A questão do casamento igualitário, né? O casamento de pessoas do mesmo sexo, mesma coisa. Acabou chegando no tribunal porque você tinha todo um debate sobre isso, mas não tinha nenhuma decisão final tomada pelo Congresso. E aí, vai correndo. Isso é uma coisa. No caso brasileiro, acho que tem uma especificidade importante, que é o fato do STF ser também um tribunal de última instância. Ele não é só a Corte Constitucional que julga esses grandes casos como os que eu dei aqui de exemplo, mas ele também acaba decidindo sobre questões, digamos, que cortes ordinárias resolveriam, né? Os julgamentos, por exemplo, de crimes cometidos por autoridades. Como elas têm foro especial, isso vai ser julgado no âmbito do Supremo, o que há de consequência esses grandes casos colocam o Supremo em protagonismo. Se a gente lembrar ali do escândalo do Mensalão e toda a visualização, né, a visibilidade, melhor dizendo, que teve o Supremo Tribunal Federal, a gente vê isso. Mas veja, eles estavam fazendo um julgamento que, em tese, seria um julgamento de um tribunal comum, né? Só que, como ocorre no Supremo, tem a TV Justiça, e são só 11 ministros, acontece isso que vocês falaram. Eles vão se tornando mais conhecidos, os 11 ministros, do que os 11 jogadores da seleção brasileira, né? Para a qual muita gente já nem dá tanta importância assim. E aí é o fenômeno problemático, né? Talvez a gente devesse repensar esse modelo em que o Supremo Tribunal Federal fosse apenas uma corte constitucional. Ele não tivesse esse outro papel de tribunal de última instância, né? Isso aí ficasse reservado ao STJ, que, aliás, foi uma criação da Constituição de 88 e que foi justamente criado naquele momento para ser a última instância do judiciário, que é um tribunal muito maior, tem um número maior de juízes. Ele resolveria essas questões com mais tranquilidade, com mais rapidez, inclusive, do que o Supremo, que fica super sobrecarregado, e não transformaria o Supremo numa casa tão política quanto ela acaba se tornando por conta, inclusive, dessa própria visibilidade que os juízes adquirem. Uhum. Maravilha. Tem mais aí, Saletice? Eu gosto muito desse assunto da judicialização da política, Cláudio. E eu tenho lido muita coisa a respeito e sempre fico me questionando na qualidade constitucional, não é? E eu percebo que a nossa Constituição, não sei se pelo excesso de zelo é possível que tenhamos isso, mas de alguma forma nós temos muitas brechas. E percebo também uma lentidão muito grande do legislativo na abordagem de questões de primeira importância, como se houvesse aquela tentativa de isenção. Não, quem decide é o Supremo.
Não, o Congresso não vai decidir, vai para o Supremo. Você sente isso também, Cláudio? Não tenho nada com isso, bota no Supremo, então vamos lá fazer festa no Supremo. É uma demanda exacerbada, é constitucional, é resultado da qualidade da nossa Constituição, desse requinte, dessa... Como é que você vê isso, Cláudio? Eu concordo. Eu acho que é isso mesmo que acaba acontecendo, né? Quentes, né? E os congressistas não querem ficar com essas batatas na mão. Resultado, eles acabam deixando essas batatas quentes para o Supremo. Falam, a culpa não é minha, a culpa é do Supremo, foi o Supremo que decidiu isso. É uma forma, enfim, é uma coisa que muita gente faz, né? Tentar transferir a responsabilidade de uma situação delicada para o outro. E eu acho que isso até é um dos fatores que gera, né, essa visibilidade grande do Supremo. Esses exemplos mesmo, né, que eu mencionei aqui agora há pouco. A célula-tronco embrionária é um tema espinhoso, difícil. E pronto, aí a culpa ou o mérito, tanto faz, mas claro que quem está deixando para lá isso pensa muito mais na culpa do que no mérito, passa a ser do Supremo e não do Congresso, que optou por não decidir. Ou seja, nem optou, simplesmente você tem às vezes um impasse, né? Você não tem nenhuma maioria clara a favor de uma posição ou de outra, e aí como você não tem maioria clara, né, vamos dizer, o desenlace do nó acaba ficando para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é realmente muitas vezes isso que acontece, essa dificuldade de decidir, seja por receio, por medo, por covardia, ou às vezes a dificuldade prática, porque não tem uma maioria nítida formada e aí não consegue chegar num acordo, acaba jogando um monte de coisa no colo do Supremo. E aí, convenhamos, quando você tem esse tipo de situação, é mais fácil decidir entre 11 do que decidir, só para pegar o exemplo da Câmara, entre 513. Né? E aí acaba saindo a solução mais rápida no Supremo do que sairia dentro do Congresso. Tá certo, Cláudio. Quero agradecer imensamente sua participação aqui na MMC News. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paula. Obrigado, Salete. Um abraço para vocês. Obrigada, Cláudio. Bom dia. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada.